Olá pessoal, professora Júnia Andrade, eu vou falar sobre as primeiras impressões da prova discursiva do TJ do Espírito Santo, tá bom? A gente sempre começa pelo edital, para daqui a pouco a gente pegar uma prova como exemplo, para que vocês entendam, né, qual tem sido a estrutura do Sebrasp mais procurada, perdão, mais proposta em prova discursiva. Vejam só, esse aqui é o edital do TJES, tá gente? TJ do Espírito Santo. E eu vou pegar aqui os critérios, vou comentar esses critérios já fazendo um paralelo com o que tem acontecido recentemente em termos discursivos deste modelo. O que a gente tem? Quem vai fazer a prova do TJ enfrentará uma prova valendo 10 pontos, e esta prova vai consistir numa redação de um texto dissertativo, com até 30 linhas, né, a respeito de temas relacionados a atualidades. Tudo bem até aqui? Todo mundo? De boa, né? Vamos lá. Pessoal, normalmente, para quem estiver começando, né, ainda quem está começando o concurso, quando a banca fala que vai apresentar uma redação de texto dissertativo, necessariamente ela não está falando de uma redação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então isso é uma primeira conversa em se tratando de Sebrasp, que é uma banca tradicional de concursos. O que normalmente ela faz? Por exemplo, vou abrir aqui uma prova que foi aplicada, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para a Secretaria de Educação de Pernambuco, uma prova relativamente recente, tá? Que tem essa coisa também da ideia de atualidades. E nesta prova, o que a banca fez? Ela trouxe um tema a fim daquela área, que é a área de ensino, então a área de educação. E o que ela fez? Ela trouxe aqui um texto, um tema central e pediu a abordagem destes 3 aspectos aqui, tá? Algumas questões, né, que você precisa. Agora eu vou falar para o iniciante, daqui a pouco eu falo para quem já está mais avançado. Algumas questões que a pessoa precisa levar em conta, que é o seguinte: na hora que o Sebrasp vai avaliar, vocês podem observar que isso vai acontecer lá na hora da prova, a propositura de pontos fica muito restrita, né, aos itens temáticos. A banca praticamente não tem nenhuma relação, não cria nenhuma relação discursiva com este tema central. De tal modo, você que está começando o concurso tem que fazer uma redação, por exemplo, trazer um parágrafo que aborde, por exemplo, se fosse seu tema, né, a importância da educação midiática para a atualidade. Então você faria um parágrafo nesse sentido, tá? É claro que eu estou falando de uma prova da área da educação, tá bom? Depois, outro parágrafo tratando dos desafios enfrentados pelas escolas brasileiras na inclusão da educação midiática e suas práticas pedagógicas. E o último parágrafo para o último item. Júlio, isso quer dizer que a redação teria 3 parágrafos? Seria a redação ideal, tá? A redação ideal. O que não pode fazer? O que não deve fazer? Poder você pode, mas dever você não deve. Por exemplo, vamos supor que você está redigindo sobre o item 1, e aí de repente você fala assim, você pensa assim, poxa, meu parágrafo vai ficar muito extenso, eu vou dividir o meu parágrafo sobre a importância da educação midiática em 2 partes. Não, você não deve fazer isso. Por que não? Porque a banca, na hora de avaliar, né, a sua discursiva, o que ela faz? Quando entra aqui nos critérios avaliativos, veja aqui, ó, vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Ela faz o quê? Ela vai avaliar a apresentação também. E o que é a apresentação? A apresentação tem a ver com a sua letra, com a organização da paragrafação, com respeito às margens, com estrutura, né? Porque às vezes o aluno acha que é só letra, margem e parágrafo, mas não, a estrutura interna dos parágrafos também entra no quesito apresentação. Então, se a prova vale 10 pontos, é natural que a banca retire 1 ponto para apresentação. E é muito ruim perder este 1 ponto no concurso público. Por que é ruim? Porque é difícil depois, na fase recursal, você recuperar a nota de apresentação. Tudo bem? Então, o ideal é que seja, para você não errar, 1 parágrafo para cada item. É claro que eu estou falando, gente, de 2023, desde 2018 a banca tem trabalhado dessa forma. Antigamente ela deixava a gente fragmentar o mesmo assunto em mais parágrafos. Antes, isso muda de tempos em tempos, tá? Por quê? Porque a banca vai se recompondo também, de tempos em tempos, entendimentos vão sendo trocados, tudo bem? Mas no atual momento, o que está valendo é essa regra de você manter o parágrafo inteiro. Isso vai ter repercussão, tá bom? Então continue aí, mesmo que você... eu já sou um candidato, não bastante versado em Sebrasp, não. Fique aí, porque vai ter repercussão do Sebrasp mais atualizado daqui a pouco, tá bom?
E o que a banca vai observar, não é, na hora que você for desenvolver o tema, se você vai cumprir a sua redação em relação aos itens temáticos que ela propôs. Tranquilo? Na hora de corrigir a gramática, o que a banca faz é contar erros, colocar aqui o número de erros gramaticais que você teve, dividir esse número, não é? Normalmente pelo total de linhas, e aqui ela vai tirar exatamente esse resultado da nota de estrutura, ou seja, a nota de apresentação mais a nota de desenvolvimento do conteúdo. Ela vai descontar, tá bom? Então não existe assim, qual é o valor da gramática? Você não tem um valor da gramática, você tem exatamente um desconto que a banca faz, né, dentro dessa fórmula. Perfeito? Joia. Vamos lá. Hoje, os textos do Sebrasp, né, os alunos têm que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a banca já vem há algum tempo deixando muito claro que ela quer que os alunos, sim, desenvolvam o tema, não é? Demonstrem capacidade de expressão. O que é capacidade de expressão? A sua capacidade de explicar o assunto. Então, às vezes, o aluno, ele observa assim, então, vamos lá. Ainda mais o aluno que decora a fórmula de escrita. A importância da educação. Então, eu vou falar sobre educação midiática, ou seja, educação que envolve as mídias, né? Na atualidade. Eu vou colocar, então, 3 razões para essa importância. E ele vai lá e enumera 3 razões. E não é só isso. O que você tem que apresentar são suas razões, sempre mais de 2 razões, né? De 3 para cima, o que a banca gosta. Ela gosta de volume dissertativo. Veja que ela vem corrigindo, gente, os enunciados, tirando a palavra argumentativa aqui do enunciado, deixando apenas dissertação, ou seja, ela quer informação, volume de informação, informação explicada. Então você tem que explicar tudo aquilo que você enumera como fatores, tá? De importância de educação. Mais ainda, não é só apenas falar o seguinte, ó, a importância da educação se deve aos seguintes fatores, 2 pontos. Aí não coloca 2 pontos, importância X, vírgula, pois, aí explica, ponto e vírgula, importância Y, não é? Por quê, explica, e aí ponto e vírgula e tal. Isso aqui já não dá mais para ficar fazendo. Por que não dá? Porque você vai ter que desenvolver o texto mesmo. O que é desenvolver? Na hora que você for falar dessa importância, você pode começar falando sobre uma primeira importância, por que é importante, ponto final, entrar um segundo valor de importância, outro fator de importância da educação midiática na atualidade, é o fator Y, parará, por quê? E aí vai, entendeu? Isso é para todo o assunto, tá, pessoal? Estou citando isso aqui, essa redação apenas como exemplo. E assim você vai trabalhando. Ou seja, ao trabalhar com períodos menores, usar mais o ponto final, não é? Antes de você fazer a troca de períodos, não é? Que você entra no período Z, por exemplo, não é? E traz uma explicação aqui e tal. Por que é interessante você usar mais pontos finais? Para você trabalhar a coesão, não é? Você fazer costuras de um período para outro. Com ponto e vírgula isso fica muito pouco trabalhado. Então isso acaba gerando prejuízo, mesmo para alunos muito experimentados em concurso público. E por que eu estou falando isso? Porque o edital, gente, tudo que eu falo com meu aluno, eu sempre falo, olha para o edital, olha para o edital. A banca deixou claro, primando pela coerência e pela coesão. A coesão é a costurinha de um período para outro. É a forma como eu saio de um período e ingresso em outro. Tá certo? Então, é claro que existem coesão entre orações, obviamente existe, mas é mais difícil de ser percebida. E a gente, quando está num concurso, a gente tem que entender o significado das palavras. Primar é colocar em primeiro plano. Tudo bem? Tranquilo? Júnia, e o que quer dizer a coerência? A coerência é uma série de fatores de combinação, é um assunto um pouco mais complicado, mas eu já falo para você. Né? Aquilo tem a ver vamos supor, com uma série de combinações. Por exemplo, se você vai falar da importância da educação, o seu foco é a importância da educação, é o que foi combinado. Se você está usando ponto e vírgula para enumerar, você mantém essa estrutura. Se você está usando, eu não estou usando ponto e vírgula para enumerar, estou usando vírgula, então mantém essa estrutura da vírgula. É aquilo que você propuser na redação, você tem que levar até o final dessa forma, tá? Sempre com esse mesmo senso de equilíbrio. Tranquilo? Então veja que a banca tem sido mais exigente em relação à forma de expressar, não é só jogar as coisas no papel e etc. Os temas têm sido difíceis? Não. Não tem havido aí ocorrência de temas difíceis, tá? Só ver se eu acho aqui uma segunda situação.
só para chamar a atenção de vocês. Aquele tema que a gente viu ali da Secretaria de Educação, um tema sobre educação para a Secretaria de Educação, tudo bem? Ora, o fato de eu estar fazendo um Tribunal de Justiça quer dizer então que eu vou encontrar um tema de justiça, um tema ligado à justiça exatamente? Não necessariamente não, tá, pessoal? É que os temas de Secretaria de Educação são temas bem próprios. Por mais que a banca coloque ali atualidades, ela acaba cobrando alguma coisa bem própria da educação mesmo. 70% de chance é de cobrar um tema na área da justiça, mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, isso aqui foi o concurso, né, da POLC de Alagoas, né, que é a Polícia Técnica de Alagoas. Polícia Técnica você fica esperando o quê? Um tema sobre segurança, um tema sobre perícia e etc. E eis que a banca traz isso aqui, oferta de alimentação escolar para crianças de baixa renda. Hello, tem que saber escrever sobre qualquer assunto, tá? Então, não adianta entrar num curso e ficar idealizando, olha, os temas têm que ser somente dessa seara. É claro que quanto mais, né, focado na sua própria seara, você tem que dominar, porque cair um tema desse aqui fica fácil para quem tem informação, não é, passar no concurso. Quando cai um tema muito próximo da nossa área, aí a concorrência se torna mais pesada porque já está todo mundo lendo a mesma coisa. Mas a chance de alguém estar prestando atenção em alimentação escolar de crianças de baixa renda é um outro candidato só que presta atenção a essas questões, tá? Tudo bem? Bom, mas agora nós temos uma proposta temática, eu falei, né, que teria repercussão para situações atuais. Uma proposta temática em que a banca tem um tema central e ela tem 2 itens temáticos. E agora, Júnior, como é que eu faço se eu não posso dividir o parágrafo, né, desses assuntos aqui? Você tem 2 caminhos. Ou você vai trabalhar com 2 parágrafos mesmo, apenas abordando esses elementos, certo? Ou você vai trabalhar, né, você pode compor uma introdução, desenvolver cada um dos elementos e compor uma conclusão. Você pode também fazer isso. Então, nesse caso, você teria 4 parágrafos, tá certo? Qual o valor da introdução? Sinceramente, nenhum. Qual que é o valor da conclusão? Sinceramente, nenhum. Tá bom? Mas o que a banca avalia? Os do meio, tá? Esses aqui é que tem valor para fins de conteúdo. Agora eu vou dar uma dica interessante, né? Uma dica bem interessante. Como eu tenho essas opções, ou de escrever apenas dessa forma aqui, ou de colocar a introdução, desenvolver o item 1, item 2 e conclusão, tá? Acho que tudo num texto só, tá, pessoal? Isso é uma dissertação só. Esse modelo aqui tem sido mais interessante. Lembrando que aqui, quando você tem o último item falando sobre medidas serem adotadas pelo Estado, ou seja, quando o último item te cobra uma solução, uma medida a ser adotada, um instrumento para se minimizar determinado problema, né? Uma proposta de solução, você pode transformar o item 2 em parágrafo de conclusão. Ele já tem essa característica, porque conclusão tem muita característica de proposta de intervenção, tá bom? Então você já pode usar aqui essas medidas ao final deste item. Então, quer dizer, Júnior, eu posso ser 3 parágrafos, então. A introdução, desenvolvimento e desenvolvimento do item 2, já utilizando o item 2 ali naquele amálgama entre o desenvolvimento desse próprio item e a conclusão. Pode, porque já tem característica de conclusão. Essa que tá. Nesse caso, o que é importante para eu saber, né? Por que essa estrutura é melhor? Porque você vai dando mais abrangência quando você tem essa estrutura. Você pode começar de alguma coisa bem básica, começar da Constituição, do acesso ao ensino, acesso à alimentação, partir para a importância da alimentação escolar, né, trazendo aqui, principalmente, as suas consequências se ela não for bem, né, se a criança não estiver sendo alimentada, demonstrar as razões também para essa questão. Então, isso aqui é um assunto bem amplo, tá? Pode explorar bastante. Não é o fato de haver apenas 2 itens temáticos que você vai fazer redação ali com 20 linhas, não. Pode explorar bastante, até chegar até o máximo que você puder de linhas disponíveis. Tranquilo? Então, pessoal, para começo de conversa, essas são as primeiras impressões que eu quero trazer para vocês. Treinem mais esse modelo de 2 itens, porque é o que predominou em 2022, 2021, 2022, predominância de 2 itens temáticos, né? Para que vocês possam entregar o texto ideal. É claro que há outras estruturas acontecendo, né? Até no curso a gente comenta bastante essas estruturas. Se você quiser estudar conosco, embaixo desse vídeo tem a descrição, não é? Tem ali, tem descontos, essa coisa toda.
Mas você precisa treinar, sair um pouco daquela caixa dos 3 itens temáticos, porque a chance disso aqui cair tem sido cada vez menor, tá? Então fica essa dica para vocês. E lembrando, né, que qualquer assunto que a gente for estudar, eu peguei um assunto sobre a justiça, não é, e o mundo digital. Então você tem que sempre estudar os porquês, as consequências e as propostas de melhoria. Sempre nessa escala. As causas, por que levaram a justiça a entrar de vez nesse mundo midiático, as consequências disso, tá certo? Para os jurisdicionados, principalmente, não é? E as propostas de melhoria. Você tem sempre que estudar temas com essa mentalidade de trio, não é? De aspectos da redação na cabeça, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima. No próximo vídeo a gente vai falar sobre temas preferenciais da temporada, tá certo? Para que vocês possam focar um pouco o discurso de vocês.